TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, boa noite, seja bem-vindo à nossa Conexão Esporte desse domingo. Já viu a bancada aqui? Hoje vamos repercutir de tudo que aconteceu nesse clássico. O programa Conexão Esporte hoje está no ar. É claro, você é o nosso convidado. Vem, participe com a gente do nosso programa Conexão Esporte. Vamos falar de Cruzeiro e Atlético, esse super clássico onde o Atlético dominou o jogo e deu um chocolate no Cruzeiro nessa primeira final do Campeonato Mineiro. E também da derrota do Guarani diante do Mamoré, a segunda derrota do Bugre, que jogou com um time alternativo e está em busca de uma vitória agora contra o América de Teófilo para se reabilitar e também ficar entre as colocações do Mineiro. Também isso, os outros gols dos estaduais, das finais dos estaduais e muito mais daqui a um minuto no Conexão Esporte. O Happy Hour com os amigos tem lugar garantido. Whiskeria Hora 10. Se a opção é uma festa, aqui você encontra as melhores bebidas. Tudo de acordo com o seu evento. E o melhor, nos fins de semana, o atendimento é até às 4 horas da manhã. Acompanhe as grandes novidades da Whiskeria Hora 10 nas redes sociais, pelo Facebook e também pelo Instagram, @Whiskeria Hora 10. Rua Goiás, 1664, esquina Compará. Whiskeria Hora 10, telefone 999530880. Whiskeria Hora 10, sua noite começa aqui. Jogo rápido, já voltamos aqui para falar um pouco sobre a rodada. E você, claro, participe com a gente no nosso WhatsApp, dá a sua opinião, o que você achou desse jogo, também da rodada dos outros estaduais. Lembrando também que o Corinthians acabou perdendo para o Palmeiras por 1-0 na Arena Corinthians. Então, você que é de outros estados, também que mora em Divinópolis e mora na nossa região, dá opinião para a gente no nosso WhatsApp, já tá aí na tela. 99828-2124. E segue também pelas redes sociais o programa Conexão Esporte. Pelo Instagram, Conexão Esporte, pelo Facebook e também nas ondas da internet você segue a gente no nosso programa Conexão Esporte. E lembrando que já no nosso segundo bloco tem um convidado super especial para falar um pouco sobre velocidade. E é claro, falando de velocidade também, vamos falar um pouco com a nossa bancada aqui. O clássico foi com velocidade, né? Dando boa noite especial. Pedro, boa noite, Pedro. Boa noite, Aleph. Boa noite, pessoal de casa. Vamos falar tudo aí sobre esse 3-1 nesse primeiro jogo do Mineiro, que surpreendeu muita gente, né? Também dando boa noite ao Túlio Christian, ele que já é de casa aqui da nossa TV Candidez. Boa noite, Aleph. Boa noite, meus companheiros aqui, pessoal de casa. Vamos falar bastante aí desse clássico até então surpreendente, né? E sobre o módulo 2 também. E segundo bloco temos um convidado aqui, né, que já está aguardando aqui no estúdio. Esse convidado super especial que vem levando o nome de Divinópolis para o Brasil e também para o mundo também. Sem dando dúvida. boa noite especial com o nosso primeira vez no nosso programa, né, o Rafael Lasmar, que é parente aqui do nosso amigo, companheiro Leonardo Lasmar, aqui da Resenha Esportiva, da Rádio Minas. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa, Rafael. Sim, obrigado, Alex. Boa noite a todo mundo de casa. Estamos aí para falar mais uma vez dessa final surpreendente que acabou acontecendo hoje. E vamos ver o que vai acontecer semana que vem, né? Então tá na expectativa já. E também a expectativa semana que vem pro Guarani. Vamos aguardar. Já falando em Guarani, pegando um pouco o seu gancho, daqui a pouco vamos falar um pouco desse clássico polêmico que aconteceu no Estádio Independência. Vamos rodar a matéria que aconteceu, esse último jogo do Guarani, antes do jogo do América. Pode falar, Tem sorteio pro jogo do Guarani? Tem, bem lembrado. Temos sorteio sim, é claro. Você participa com a gente no 99828-2124, sorteando um par de ingressos para o jogo do Guarani contra o América de Teófilo.
você manda mensagem pra gente, fala que tá ligadinho no nosso programa aqui, valendo um par de ingresso para o jogo entre Guarani e América de Teófilo Otoni neste sábado no Farião às 4 horas da tarde. O último jogo da fase de grupos, vamos lotar o estádio lá e vamos... E o Pedro já tá participando do sorteio, né? Já mandou aí. Eu já vou ganhar o sorteio, o jogo que é o decisivo, né, pro Guarani, o último jogo da primeira fase, contra o segundo colocado. Então é um jogo que tem um peso muito grande. Tanto o Guarani quanto todo mundo da cidade espera que o time vença e se classifique em primeiro com um grande apoio da torcida. Com certeza. Já falando já de briga em cima da tabela, já falou que o Guarani vai jogar contra o América de Teófilo Otoni, tá brigando na parte de cima. Vamos rodar a reportagem do jogo que aconteceu nessa quarta-feira, Guarani e Betinense. Betinense também que está ali na terceira colocação ali. Tem um ótimo time que é da vizinha cidade de Nova Serrana agora. Vai virar Serranense daqui... 2019, né? Já vira Atlético Clube Serranense. Então vamos rodar a matéria do Betinense e Guarani, esse super jogo que o Guarani acabou vencendo e garantindo até então a liderança do módulo 2 Mineiro. Roda a matéria com Tainara Faria e toda a equipe da TV Candidez. Tudo estava pronto para o clássico do Centro-Oeste. De um lado, o líder da competição, Guarani, e como adversário, o vice-líder Betinense. E no meio da arquibancada, uma mãe com o coração acelerado. Nós estamos muito felizes pela conquista dele, porque ele foi com as próprias pernas e conseguiu o espaço dele no Guarani. E nós estamos muito felizes porque é o time de casa e está aqui na torcida, torcendo pela expectativa dele entrar, é fantástica. E se ele entrar, como que vai ficar esse coração? A 1000 por hora já está, só na expectativa. Imagina se ele entrar, se ele fizer um gol, então eu vou ter que chamar todo mundo para torcer com a gente. Na hora que a bola rolou, os mais de 2.500 torcedores assistiram a um jogo intenso. Mas isso já era esperado. A torcida do Betinense também compareceu. E os brigadistas estavam atentos para que nada atrapalhasse o espetáculo. O mais importante aqui eram os gols. E quem abriu o placar foi Leomir, aos 29 minutos do primeiro tempo. No intervalo, os torcedores estavam confiantes em mais uma vitória do Bugre. Que a Guarani seja ganhar hoje para ser campeão e nós torcemos pro Guarani. Tá confiante? Claro que eu sou campeão, claro. Eu acho que vai ganhar. E quanto que vai ficar esse jogo? 2-1. 2-1. E essa tal confiança passou para os jogadores. O placar foi ampliado por alguém que estava com sorte. Marcelo Kilder, em um dos seus primeiros lances, aumentou a vantagem do Guarani. É uma coisa legal, né, cara? Que isso aí vem do trabalho durante a semana, né? A confiança do professor, do Renato, do presidente que me trouxeram pra cá, entendeu? Confiaram no trabalho e graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer o gol. O Betinense até que tentou atrapalhar a festa, diminuindo o placar com Magno, mas nada daria errado. A noite era do Bugre. E quando o juiz apitou o fim do jogo, foram só comemorações. Líder com 22 pontos, o Guarani está garantido na semifinal do módulo 2, com 2 rodadas de antecedência. E a torcida reconheceu o mérito da equipe diante de um jogo tão difícil. Que a gente sabia que era um desafio muito grande, cara, essa fase das viagens longas, né? A gente sabia que tinha que fazer a pontuação antes e tentar somar o máximo de pontos. E a equipe, depois do jogo que não teve o resultado esperado, manteve um padrão de jogo, uma intensidade de novo muito forte e conseguiu os resultados tanto dentro de casa quanto fora de casa. E se no campo os torcedores estavam comemorando, dentro do vestiário eles cantaram o grito de guerra da torcida. Bacana a comemoração dos jogadores do Guarani no vestiário ali, já aproveitando que o Kemil tá aqui, a toda a equipe que, tenho certeza que foram eles que gravaram lá esse vídeo lá, ficou muito bacana, parabéns à turma aí da TV Bugre, que tá cobrindo o Guarani também nesse modo 2 do Mineiro.
A vitória boa do Guarani contra o Betinense e agora já mudando já tivemos a rodada neste sábado, que foi o Guarani contra o Mamoré, lá em Patos de Minas. O Guarani que entrou um pouco desfalcado de alguns jogadores, até mesmo deu uma poupada em alguns outros para esse jogo contra o América. Muitos desfalques também por cartões amarelos. Na opinião de vocês aqui da bancada, já começando com o Pedro, você acha que o Guarani tem que poupar mesmo para poupar os jogadores para essa semifinal, até mesmo esse último jogo que é importante contra o América? Claro, e o técnico do Guarani fez muito certo, né? Além das suspensões, ele fez várias outras alterações na equipe, né? O Alemão não jogou, o Leomir não jogou, o Mancha não jogou, ou seja, o Guarani estava nessa módulo 2 inteiro, foi o jogo que o Guarani jogou mais desfigurado, vamos dizer assim, né? Com o time que não estava acostumado a jogar. Repetiu talvez quase todos os jogos, conseguiu repetir o mesmo time. Durante toda a competição, o Guarani foi repetindo as escalações. Pela estatística, foi o pior jogo que o Guarani fez no módulo 2, foi esse. E talvez justamente por isso. Porque muitos jogadores não jogaram, como você mesmo disse, não jogaram junto nesse jogo. E até por um relaxamento natural também, né? Já de estar classificado, apesar de que é importante ser líder, para poder jogar contra o pior colocado, né? Para jogar contra o quarto, né? Contra o quarto, no caso. Era importante, sim, mas jogou tranquilo, né? Jogou já classificado e é natural ter esse relaxamento em qualquer equipe, sempre é assim. E o Mamoré precisava da vitória, né, Túlio? Talvez isso também jogou com a faca no pescoço. A derrota do Guarani foi absolutamente normal. Porque o time não estava completo e o adversário precisava mais dos 3 pontos que o Guarani. O nervosismo também dos jogadores que iniciaram, né? Só foram 5 desfalques. Sim. Então começaram com metade do time que não tinha ainda estreado num jogo e tal, e pode ter tido um pouquinho de nervosismo. Até algumas funções de alguns jogadores, no caso, o centroavante do Guarani fez uma função que ele não fazia, jogou muito pelos lados do campo. Do lado do campo. Ele estava sempre centralizado. E o Jean também entrou um pouco, escalou uma formação um pouco diferente. Ele sempre escala o time 4-4-3, 3-4-3, ele escalou 4-2-4. Sim. Ele mudou tudo que ele tinha feito, né, Guarani? Mas até certo ponto é até bom mudar agora que já está classificado, porque vai chegar na fase final, pode ter eventuais desfalques, pode ter eventuais suspensões, apesar de que alguns jogadores já zeraram agora para ir totalmente tranquilo para a fase final, mas é bom testar novas opções para já ter essa noção numa caso de precisar na próxima fase, né, que é a fase decisiva do campeonato. E o Guarani que não perdia desde o dia 28 de fevereiro, né? Tinha mais de um mês, 7 rodadas que o time não sabia o que era perder, perdeu na hora certa, né? Sem dúvida. Jogos importantes ganhou e agora o último jogo decisivo, tomara que vença. Queria colocar pra gente, Link, os melhores momentos de Guarani e Mamoré lá em Patos de Minas. Patos de Minas é a cidade do milho, o campo da Mamoré que é um pouco distante da cidade, para quem vai lá em Patos de Minas, é um campo um pouco distante. E a torcida do Mamoré colocou o ingresso para os visitantes a R$100. É porque os visitantes não iam ao estádio. Por isso mesmo, não tem ninguém no estádio, né? Ingresso a R$100. No módulo 2 do Mineiro, nem o Cruzeiro e Atlético no módulo 1, que são os times da capital, cobram R$100 pelos seus jogos. É totalmente sem noção. É preço de Libertadores, né? R$100 o ingresso é preço de Libertadores. Sacanagem. A gente vê um volume muito menor do time do Guarani, né? Aqui no Farião, finalizaram bastante vezes e dessa vez não conseguiu chegar ao ataque, né? Assim, pode ser, a gente comentou agora, por causa dos desfalques, do nervosismo, jogar fora de casa, relaxamento. Aí o gol até o lance do gol aí foi um gol, como a gente fala, a turma que estava fazendo o jogo, a turma da resenha da rádio, falou que foi um gol de pelada. Pode você ver, se tiver como depois mostrar o lance depois, reprisando pra gente. O lançamento do jogador do Mamoré, o lançamento na área, o cara de peito mandou a bola pro gol. Ali a gente pode perceber que foi um pouco uma falta de atenção, né, da defesa do Guarani, que experimentou essa formação pela primeira vez. E esses erros são absolutamente normais pelo tudo que a gente já falou aqui. A primeira vez que a equipe estava jogando nessa formação, alguns jogadores que não vinham jogando. E o jogo de quarta é totalmente diferente desse aí de ontem. Lembrando que o gol foi marcado por William Manuel e lembrando que o Mamoré não está salvo ainda do rebaixamento. Então, o torcedor tem que ficar atento. O Mamoré e Ipatinga. O Social é o único que foi rebaixado. Até o momento, o Social foi o único rebaixado do módulo 2. Então, o Ipatinga vai jogar seu próximo jogo fora de casa e o Mamoré terá uma difícil lição lá em Juiz de Fora contra a equipe do Pinambás. Aí é um jogo de matar ou morrer. Sem dúvida. Como já foi esse, para o Mamoré agora só a vitória interessa, né?
até tem bastante pressão, porque Patos tem 2 clubes, né? O RT joga a Série A e vem jogando em até um bom nível a Série A já há um bom tempo. Então é uma rivalidade muito grande, né? Já teve vezes... O torcedor do Mamoré que esteve no estádio lá. Com sinalizador. Torcedor, né? Sinalizador ainda. É uma coisa proibida em estádios. E tinha alguns torcedores com sinalizadores no campo lá nessa partida. Vocês acham, na opinião de vocês, que o Guarani tem time para ficar nessa primeira colocação e até mesmo ter um bom desempenho no regulamento nessa fase final do módulo 2? Ah, com certeza. Acho que a gente, pelo que o Guarani já apresentou no Campeonato Mineiro, a gente pode acreditar que pode chegar até o título já. Dependendo do resultado amanhã com o América, já consegue só um empate. Não, de qualquer jeito, é só empatar. O Guarani tem 22, né? E o América, que tem 9 jogos, tem 19. Ou seja, mesmo que o América vença amanhã, ele faz 22 pontos. Lembrando que o América tem que fazer 8 gols para passar o Guarani. A diferença de 8 gols. Então, mesmo o que acontecer amanhã no jogo do América, o Guarani depende só dele. E um empate deixa o Guarani em primeiro lugar, que vai consagrar essa campanha espetacular que o time fez no módulo 2. E a gente espera que mantenha isso nos mata-matas, né? E uma coisa até interessante é que o América de Teófilo Otoni, entre os quatro que podem se classificar, é a pior viagem que o Guarani pode fazer, né? Até Teófilo Otoni é a viagem mais cansativa. E é muito longe, né? Justamente. É uma viagem super longe. Super longe, então, muito mais difícil. Talvez era interessante, até pegar o Betinense, né? Que está aqui do lado. Aqui, apesar de como a gente já até destacou em outros programas, a gente torce bastante para que os dois classifiquem, né? Dois times. É bem provável que o Guarani pegue o Tricordiano. O Tricordiano, não, perdão, o Tupinambás. Guarani, Tupinambás e Betinense e alguém, né? Juiz de Fora é menos ruim do que Teófilo Otoni na viagem, o desgaste da viagem. Mais fresco também. E a maior decepção desse módulo 12, sem dúvida nenhuma, é o Ipatinga. Brigando para não cair, né? Na última rodada, também, né? É o time que tem mais dinheiro, é o time que tem estádio, é o time que tem tudo no módulo 2 e não conseguiu fazer uma campanha boa. Já foi campeão mineiro, né? Há menos de 10 anos, não sei se foi 2007, 2006. Estava na Série A. Sim, jogou a Série A do brasileiro. Já teve na fase de semifinal da Copa do Brasil. É uma diferença muito grande, né? Por exemplo, o Guarani hoje, que é o líder do módulo 2, para o Ipatinga. E a equipe lá do Vale do Aço não conseguiu render nesse módulo 2. Mas também, como a gente destacou em alguns outros, em vários programas aqui já, né? Cometeu os mesmos erros que o Guarani veio cometer anos atrás, que também não conseguiu o acesso, né? Trazendo já jogadores rodados, já que não... Tá naquele negócio ali, se precisar eu jogo, se precisar eu não jogo. Muitos medalhões também. Vários medalhões que até saíram antes do final do campeonato, já fez uma reformulação. O pior desses times é fazer essa tal de parceria. A parceria que... Com os da capital, né? Com os da capital, lógico, Cruzeiro, Atlético e América. Você pega aqueles jogadores que estão encostados nos times e levam para os times do interior para colocar para jogar. Porque ele vai ficar encostado em time da capital, não vai ter utilidade nenhuma. Então leva para o interior, que ali joga. Se jogou bem, se não jogou, depois renegocia, manda embora, depois vê que faz com o jogador. Com o Ipatinga agora, que se reformulou do nada, né? Assim, ele fez um investimento gigantesco e simplesmente acabou com o time. Inclusive o treinador. No meio do campeonato, 5, 6 demissões aí durante o campeonato, a gente fica assim... Não é possível, né? Como é que pode? Mas isso aí já... A parceria já pega um pouco pela estrutura do interior. Às vezes, se um time não for fazer uma parceria, ele não vai conseguir disputar o módulo 2. Como foi o Guarani no ano passado, que se não fosse a parceria que não deu certo... Tem muita dificuldade para arranjar patrocínios, né? A dificuldade financeira. O Guarani mesmo teve essa dificuldade esse ano para arrumar patrocínio. O Formiga, que do lado da gente tentou disputar o módulo 2, não conseguiu, teve que abandonar, ainda pagar a multa e ainda descer para a segunda divisão, né? Que é como se fosse a terceira. Praticamente 4 anos sem disputar alguma competição relacionada à Federação Mineira de Futebol. Então, justamente, tem esses atributos. Já atualizando a rodada, já que vocês falam do Ipatinga, Democrata e Ipatinga ficaram em 1-1 no estádio Ipatingão, lembrando que o Ipatinga saiu na frente. O Democrata empatou o jogo no finalzinho da partida ali. Os torcedores saíram no grito depois desse empate no Ipatingão. E lá em Fabriciano, o Social perdeu para o Tricordiano. Esse Tricordiano vai dar trabalho, hein? 4-1 em cima do Social. E o Tricordiano, para quem pensava que era uma mosca morta, tá mais vivo do que nunca, ainda querendo o jogo na última rodada. Que também vem passando por uma crise, né? O treinador, apesar dos bons resultados, saiu por causa de atraso no salário, né? Vem enfrentando vários problemas. Mudou para São Gonçalo do Rio Abaixo, que apesar de ter um belo estádio, que era
novo, feito agora. O Tricodiano é o primeiro clube que está usando o estádio de São Gonçalo do Rio Abaixo, mas não tinha todos os laudos ainda do Corpo de Bombeiros, né? A gente viu aí que nem a imprensa conseguiu, às vezes, cobrir todos os jogos lá. Teve até o caso cômico, né, dos jornalistas fazendo o jogo de cima da caminhonete, né? Lá de Patinga. Mas em campo o Tricodiano vem mostrando algo diferente, né? Vem até apresentando bons resultados, também venceu o Guarani, né? Um dos poucos como... Só o Tricodiano e agora o Mamoré. Justamente. Os dois times que venceram o Guarani, Tricodiano e Mamoré. Isso aí, o Guarani tá firme e forte nesse módulo 2, até o nosso telespectador mandando mensagem pra gente no WhatsApp, chegando várias mensagens do Clássico aqui, daqui a pouco vamos falar do Clássico aqui, a turma vai ser quente. Do sorteio dos 2 ingressos pro jogo de sábado, que o pessoal tá participando. Sim, tá participando aqui então, o povo mandando mensagem, participando, eu quero ganhar o ingresso aqui. É o Marcos Aparecido Ferreira, que concorreu ao par de ingressos do jogo do Guarani. O Lucas, é Lucas mesmo? É Lucas participando também do sorteio do ingresso aqui do jogo do Guarani. Lucas não falou sobrenome? Não falou sobrenome, não. Manda o sobrenome pra gente aqui no nosso WhatsApp, 99828 que mandou aqui no meu. É conhecido seu, Pedro? Deve ser. Um abraço pra ele. Abraço ao Adriano também, ligado com a gente aqui. E tem uma pergunta sobre o módulo 2 aqui. Até fiz questão de separar aqui pra gente ler aqui sobre essa pergunta aqui. É do Marcos, lá de São Gonçalo do Pará. Marcelo do Cirilo de São Gonçalo do Pará, perguntando se o Betinense tem chance de subir. Tem chance de ir para a semifinal do módulo 2. Tem muita chance, né? O time está jogando bem e está em terceiro ou quarto? Terceiro, né? Terceiro colocado. Se mostrou até muito organizado, mesmo perdendo pelo Guarani, não se entregou fácil, né? Foi um dos jogos mais difíceis. Foi um dos jogos mais difíceis que o Guarani teve em casa. Uma marcação bem acertada. Depois ainda conseguiu fazer um gol ainda, que deu aquele fogo no jogo. O Guarani acabou vencendo, realmente por ser superior como já vinha sendo, mas o Betinense mostrou que também é uma equipe muito organizada e muito preparada para subir. Final vai ser Betinense e Guarani, pode anotar aí. Opa, estaremos lá em Nova Serrana e Indianópolis. Seria muito bacana para... Você falou, né? Quer cravar aí? Cravei então já, fecha nele aí, o Rivoniano. Vai cravar a final. Do módulo 2, Betinense e Guarani, pode anotar. Então tá fechado aí. Então, no final, na última rodada do Mineiro, a gente vai colocar o seu vídeo aqui. Se você cravar, é claro, se você cravar, vai dar Betinense e Guarani na final. Seria super interessante pro Centro-Oeste. Tá, a gente seria ótimo. O Demetrios também tá participando com a gente aqui, que é no ingresso do Lagoa dos Mandarins. Vamos mudar de página, né? Falamos do módulo 2. Só atualizando aqui os últimos resultados aqui, o América de Teoflotone e o Uberaba jogam amanhã, 8 horas, também Nacional e Tupinambás jogam também 8h15 lá em Moriaé. Agora, módulo 1, né? Vamos falar. Tem que falar do módulo 1? Tem que falar, Pedro, porque foi o jogo que conspirou a favor do Atlético, né? Foi a favor dos atleticanos e os cruzeirenses saíram um pouco desanimados depois do jogo. Foi complicado. O clássico no Independência, o Atlético venceu o Cruzeiro por 3-1. O Atlético jogou super bem, superior na partida. Para vocês, concordam com o que eu estou falando, que o Atlético foi superior na partida? Concordo em partes, né? O Cruzeiro pecou pelos erros que já vem cometendo durante essa temporada, que é a defesa. O time do Mano, os mesmos 4 gols que tomou, os gols que tomou contra o Racing foram iguais hoje. Bola alçada na área, alguém desvia e gol. A zaga não sobe, o Dedé tá no banco, ninguém sabe por quê. E esses foram os erros principais nesses 10 minutos que o Atlético fez 3 gols. Porque você fala que o Atlético foi extremamente superior ao Cruzeiro, eu não vejo assim o jogo. Durante esses 10 minutos dos 3-0, o Atlético fez os 3 gols, obviamente. Que nesses minutos o Cruzeiro não jogou nada, porém alguns erros e algumas falhas defensivas que culminaram nisso. Eu não vi o Atlético ter jogadas bem trabalhadas, eu não vi o Atlético trazer tanto perigo para o Cruzeiro para explicar o 3-1. Claro que o Fábio fez grandes defesas, né? O jogo foi aberto e as duas equipes tiveram chance de marcar. O Vitor salvou o Atlético em praticamente todo, só no lance do gol da Arrascaeta que não. E nessas 3 vezes aí de vacilos, a zaga não sobe, ninguém tira a bola. Se o Cruzeiro não mudar alguma coisa aí, na minha opinião, Dedé tem que ser titular do time do Cruzeiro, assim como o Ariel e o Henrique não podem jogar juntos na zaga, porque não desarmam. Na volância, né? Na zaga, na volância. Na volância, E eu acho que depois com a entrada do Mancoelho também no segundo tempo, o Cruzeiro foi outro. Eu acho que até mesmo no meio de campo sentiu muito a ausência de um jogador de criação. O Cruzeiro estava errando muitos passes no meio. Vocês concordam também? Eu acho que o Atlético começou bem melhor. Então, o Cruzeiro começou melhor o jogo. Teve mais finalizações. O Thiago Neves acertou um belo chute na entrada da área no começo do jogo. O Egídio acertou o gol também. Mas o Atlético conseguiu acertar
E foi o que o Thiago Largue fez nos treinos, né? Fechou o jogo, fechou os treinos e falou, ó, tô trabalhando bola parada. Foi o que decidiu. Então, o Atlético foi muito mais objetivo que o Cruzeiro. Não tem o que discutir. Tanto que ficou os 3-1. Em 3 lances só. O Atlético foi 3, 4 minutos, né? Pois é, o Atlético chegou 3, 4 vezes e matou o jogo. Vocês acham que o destaque do jogo foi o Otero? Claro, sem dúvida. O Otero e o Adilson. O Adilson também jogou muito bem. Eu até discordo um pouco do Pedro, porque, na minha opinião, hoje não tem como falar que o Atlético não foi superior. Até diferentemente do jogo contra o Racing, que serviu muito bem de exemplo, o Pedro muito bem lembrou, que os gols foram muito parecidos, né? Sempre de bola parada e a defesa perdida não marca ninguém. Porém, contra o Racing, o Cruzeiro jogou muita bola. E como tomou 4 gols, também teve chance de fazer 4, né? Mas a bola não entrou. Mas hoje o Cruzeiro foi muito mal. Os 2 volantes não acertaram passes, a defesa totalmente perdida na marcação. Todas as bolas que eram lançadas para a área eram um Deus nos acuda. E o primeiro tempo, se tivesse mais alguns minutos, o Atlético poderia fazer o 4º gol no Cruzeiro. Tão desorganizado que estava. Justamente. Super apagão da equipe do Cruzeiro no primeiro tempo, né? E bem ressaltar depois da parada técnica, né? Que o Cruzeiro estava até bem, e depois da parada técnica... Pediu, né? Porque o juiz estava esquecendo. Sim. O Mano que gritou e pediu para parar e depois da parada técnica... E detalhe que foi no melhor momento do Cruzeiro no jogo a parada técnica, né? Que foi depois da finalização do Thiago Neves, que deu muito trabalho pro Vitor. Mas o Cruzeiro hoje estava irreconhecível, não conseguiu encaixar... Não, conseguiu encaixar uma vez uma jogada que é típica do Cruzeiro, que é a tabela na entrada da área, foi onde fez o gol. Para mim, o destaque do Cruzeiro foi o Sassá, que entrou muito bem, brigando pelo menos com a defesa do Atlético o tempo inteiro, teve várias chances. Jogando no Cruzeiro. Sem dúvida. Eu vi, ele foi um destaque, porém ele teve um erro crucial, né? Claro que ninguém é perfeito, mas ele conseguiu driblar os zagueiros do Atlético e na hora da finalização, ao invés de tocar a bola para trás, isso já no final do segundo tempo, para o Thiago Neves, que seria o segundo gol do Cruzeiro, diminuiria a vantagem do Atlético, ele tentou finalizar e não conseguiu, né? Se enroscou com a bola, foi um momento que eu vi ele errando. E outro ponto que eu não consigo entender é a preferência do Mano pelo Rafinha e deixar o Arrascaeta no banco. O Arrascaeta é titular da seleção do Uruguai, né? Não dá para entender e não dá para aceitar. Será que ele vai falar aquela tona? Eu não acompanhei a coletiva, que a coletiva aconteceu agora há pouco. Acho que muitos de vocês também não pôde acompanhar. Será que ele deu aquela tona falando que o Arrascaeta está cansado porque jogou os amistosos com a seleção uruguaia? Jogou amistosos. Os jogadores do Corinthians que foram para a seleção brasileira jogaram ontem, ninguém estava cansado. Eu acho que isso não é Eu vi sim um trecho da coletiva do Mano, mas ele não tocou nesse assunto no que eu vi. Não, né? Ele tocou no assunto do Dedé, aí ele fez o papel dele, que eu acho que é o certo também, que ele tem que privar seus jogadores, né? Ele tem que chamar a responsabilidade para ele, como ele realmente fez. Isso ele faz, né? E ele diz que não tem que pôr a culpa em um só jogador, por exemplo. É o time todo. Já para tirar a culpa da defesa, que hoje fez uma exibição péssima, né? E antes do jogo eu até comentava que o Dedé pode fazer muita diferença, como no Clássico, porque a jogada mais forte do Atlético é bola parada e bola alçada na área. E o Dedé em bola aérea é um zagueiro espetacular, né? Ninguém tem dúvida disso. E uma coisa que talvez também não dá para entender é o Mano vai esperar o quê? Para mexer na zaga, para mexer na lateral, para mexer no meio? Ele vai esperar perder o título pro Atlético? Vai esperar a situação ficar complicada na Libertadores? Porque a hora de mexer é agora, a hora de tirar o Leopoldo Dedé, a hora de tirar o Egídio, tentar o Marcelo Hermes, porque o Egídio também não está bem. Desde o início da temporada, essa volta do Egídio não tem resolvido piores o problema. Tem uma pergunta, tipo, Pedro aqui falando aqui, já pode concluir isso. Então a gente espera que o Mano não chegue no ponto de ser eliminado da Libertadores na primeira fase, de perder o Mineiro. A hora de mudar é agora. Os erros foram vistos hoje, muito claramente. Egídio não jogou bem, Henrique não jogou bem, Rafinha não fez nada. Ele tem boas opções no banco, porém não está aproveitando. Só para concluir, então, eu acho que tem que destacar essa questão do Mano Menezes e do Thiago Largue. O trabalho feito com o Thiago Largue agora é impressionante, sim. A evolução que teve o Atlético com o comando do Thiago Largue, que não quer ser chamado de treinador, só ele sabe por quê, né? Não sei se ele está com medo, se ele não quer assumir a responsabilidade, mas ele já é o treinador do Atlético. O Atlético não procura outro treinador e vem fazendo um grande trabalho. O resultado foi agora, ó. Um jogo totalmente técnico.
Você vê que o Mano Menezes errou totalmente no seu jogo e o Thiago Largue acertou tudo. O sem experiência engoliu o que se acha Com certeza. muito bom, né? E eu acho que como que já foi na final do Mineiro do ano passado. Eu não tô conseguindo recordar quem que era o Roger Machado. Era o Roger. Sim. E o Mano, na própria coletiva, falou que um técnico bem mais novo usou um esquema diferente. E o que o técnico super experiente fez para poder mudar o jogo? Ele não conseguiu fazer nada, justamente. E olhando pelo lado do Atlético, o Thiago, se o diretor do Atlético pensando em não efetivar ele, efetive rápido, porque ele vai embora para outro time aí, senão acaba efetivando ele, porque ele é muito bom treinador. Muito bom. Ele soube jogar pelo lado direito do Cruzeiro, é um lado que o Cruzeiro tem um pouco de dificuldade, e também soube jogar pelo lado esquerdo, onde o Egídio sobe um pouco mais. Então, ele foi inteligente, o Elias jogou muito bem por aquele lado, e o Luan, ninguém falou do Luan no jogo. O Luan jogando ali escondido, indo pra cima. Então, o Luan ali naquele lado esquerdo deu muito trabalho pra ele. Aleph, e não sendo injusto com o Atlético, a gente só apontou aqui os erros do Cruzeiro. Não sei se é porque o Cruzeiro veio desde o início do ano com esse favoritismo, né? E hoje acabou tomando um placar elástico como esse. Derrota no Mineiro, né? Sim, mas tem que apontar também que o Atlético jogou muita bola, né, cara? A defesa foi perfeita praticamente todo jogo, tomou um gol numa tabela que realmente não tinha muito o que fazer. E como joga o Otero também, né? Bola parada com ele. E também já apontando com isso um erro do Cruzeiro, né? Deu tantas chances para o Otero bater escanteio, bater falta, bater de fora da área, fez o que quis. E todo mundo já sabe da qualidade dele com a bola no pé, né? Se é para bater falta, escanteio e a finalização. A gente falando de destaque aí, falaram de Otero, falaram de Adilson, Ricardo Oliveira fez 2, mas o Thiago Largue também. Então, assim, foi um coletivo. O Atlético foi um coletivo geral. Se a gente for apontar quem foi o destaque mesmo do jogo, a gente vai enumerar vários jogadores do Atlético. O próprio Patrick hoje conseguiu fazer a marcação perfeita. Querendo ou não, o mais criticado pelos torcedores do Atlético, jogou conseguiu fazer a marcação perfeita. Só pra encerrar, eu vou falar que meu irmão mandou falar aqui, ó, que se tiver um gol do título do Atlético, vai ser do Patrick. Tem até uma mensaginha pro Rafael Lasmar também, mas antes do Pedro aqui, ó. Boa noite, pergunta o Pedro. Ele disse no último programa que o Cruzeiro era muito superior ao Galo, que o Galo não ia. O que ele tem para falar hoje? Quem que é a pessoa? Felipe. Felipe, eu não tenho o que falar, né? O Cruzeiro demonstrou durante o campeonato ser superior ao Atlético. A classificação mostrou isso. Porém, na hora do vamos ver, como diria Ronaldinho Gaúcho, né? Quando tá valendo, tá valendo. E foi o que aconteceu hoje. O Cruzeiro não soube anular as peças do Atlético. O Mano ficou totalmente encaixotado no sistema do técnico do Atlético. E vamos ver aí se tem alguma chance de ser revertido no domingo que vem. Nem sempre o favorito ganha. O gol deu uma sobrevida, né? Porque se ficasse 3-0... era praticamente impossível, mas um gol ainda é muito difícil, mas ganha uma sobrevida do Cruzeiro. Agora o próximo jogo, no próximo domingo, Cruzeiro Atlético no Mineirão, o Cruzeiro tem que fazer 2 gols. Tem que ganhar de 2, né? 3-1, 4-2, 2-0. Sim. Então, tá tudo certinho, tá tudo caminhando. Agora, falando de outros estaduais, vamos para a bola que rola nos outros estaduais. Tivemos Campeonato Paulista, Lincoln roda pra gente os gols aqui, a gente vai comentando. O Palmeiras que venceu o Corinthians por 1-0, gol do Borra. Quem se lembra do Borja? Tava meio subido do Palmeiras, hein? Vem jogando Começou bem o ano muito bem. Começou o ano muito bem, tem feito bastante gol. Esse jogo aí que foi um jogo parado, né? A bola ficou rolando só 50% do tempo. E tivemos aquela confusãozinha entre Felipe Melo, alguns jogadores. E dessa vez o Felipe Melo não estava errado não, viu? Porque quem bateu primeiro foi o Cleison. A meio revidou. O Felipe Melo, ele sempre tem envolvido em algum time de polêmica, ele sempre vai estar. O jogador é burro. Você toma um tapa, cai no chão, esperneia lá, no Palmeiras, faz piti. O Palmeiras finalizou só 2 vezes, né? Contra 5 do Corinthians, as 2 acertou uma, fez o gol. E o Lucas Lima também foi impecável. Olha o momento da confusão ali. De 34 passes, acertou 32. Olha lá. O Felipe Melo, ele chega... Aqui no Diego, o Felipe Melo está de cotovelo, né? Confusão. Ele gosta mais de brigar do que de jogar a bola. Ele podia jogar MMA. Ele podia estar lá do outro lado do campo, que ele ia tomar o vermelho, só por ser o Felipe Melo. Sem dúvida. Lá foi expulso 2 jogadores. Agora vamos ver qual... outro campeonato, coloca pra gente aí o link na sequência, acho que é o Campeonato Carioca, né? Vasco, se eu não me engano. O Botafogo, que perdeu para o Vasco. Vasco é o próximo adversário do Cruzeiro pela Libertadores, né? Quarta-feira, E o Cruzeiro, apesar de ser o segundo jogo da Libertadores, já é um jogo chave, né? Porque estreou com derrota, depois já tem a Universidade de Chile. O Cruzeiro não ganhou nenhum jogo importante esse ano, né?
Justamente. O jogo da primeira fase contra o Atlético não valia nada, não valeu nada. Perdeu o jogo contra o Racing e perdeu hoje, então vamos ver aí. Não, e lembrando que o primeiro clássico foi horroroso, né? As duas equipes não jogaram bola. Lembrando que nessa partida, o destaque mesmo do Vasco foi o Iago Pikachu, que fez dos 2 gols da partida. E no finalzinho do jogo ali, quem marcou para a equipe Cruz Maltina foi o André Rios, aos 44 minutos. Curiosidade, o Vasco tem 12 vitórias esse ano. 4 vitórias aconteceram nos acréscimos, ou seja, a cada 3 jogos, o Vasco vence no finalzinho. O Cruzeiro tem que ficar muito atento a isso, que o Vasco não se entrega, né? Por exemplo, se tiver 2-1 pro Cruzeiro no Mineirão, enquanto o jogo não acabar, o Vasco não vai se entregar. Mostrou isso contra o Botafogo hoje. Contra o Jorge Wilson, mas conseguiu classificar nos pênaltis depois de tomar 4 lá. Rapaz, esse Riasco vai entrar com sangue nos olhos, viu, contra o Cruzeiro. Eu acho que ele vai sofrer no Mineirão também. O que vai ouvir no Mineirão, acho que a gente não pode falar aqui, não. Ele jogou ali, jogou no Cruzeiro já, tem um longo currículo lá fora, no Brasil, o Riascos. E vamos combinar, se o Cruzeiro não fizer gol com Paulão e Eraso na zaga, pode existir. É uma zaga que... É uma zaga meio... É ataque pra cardíaco. Olha o gol bonito é uma Breno. zaga Breno de também teste vem pra destacando a cardíaco. equipe do Botafogo, né? Vem sendo bom jogador pra equipe do Botafogo. Mas eu acho que a gente não pode subestimar. Mesmo sendo Eraso e Paulão, se o Cruzeiro entrar assim... Você tá falando, então, que o Cruzeiro, então... Vai sofrer pra ganhar do Vasco. Tem que entrar pensando assim, ué. Não pode entrar achando que já ganhou, não, senão vai dançar. Falou, acabou, né? O Pedro aqui já tá postando já nos próximos jogos aí que se vai sofrer ou não vai, né? Tá sofrendo antecipado já, Pedro? Eu sofro muito. Complicado. Olha o belo gol do Vasco aí. Finalzinho do jogo dando vitória pra equipe do Vasco. Próximo jogo no domingo, no Maracanã. O Vasco que vai com a vantagem na final do Campeonato Carioca. O campeonato mais bagunçado do Brasil é o Campeonato Carioca. Os 2 finalistas não ganharam o turno. Vamos aos outros gols também. Se tiver gols também, Link, pode rodar na sequência os outros gols juntos aí. O Campeonato Paranaense, o Coritiba venceu por 1-0 esse jogo diante do Atlético Paranaense. O Coritiba vai com vantagem no próximo jogo da volta na Arena da Baixada no próximo domingo. Olha lá pra você ver a comemoração do Atlético, do Coritiba. O confronto tá aberto, né? 1-0, vai jogar na Arena da Baixada agora. E o equilíbrio das duas equipes é impressionante. É impressionante. Impressionante mesmo. E também fala também do clássico Bavi, né? Tivemos Vitória e Bahia também. O Bahia venceu o Vitória por 2-1. Uma linda festa do torcedor baiano. Esse clássico é quente também. Nova, torcida única que teve presente no jogo lá no clássico Bavi. Foi por causa da última confusão, né? Foi por causa até que começou no campo, né? Então o Bahia acabou vencendo Vitória por 2-1 nesse clássico Bavi movimentado. E também tivemos acho que é só, né? O campeonato acabou, né? Tem o gol do Bahia e Vitória? Acho que se o Lincoln achar, roda pra gente. Mas enquanto isso, vamos dar um recadinho pra vocês aí que tá ligado no nosso programa. Da oficina do Pedrinho. Você já arrumou o carro, tudo tem carro, né? Você também tem carro, né, Pedro? Você sabe, né? Você já experimentou. O Pedro tá precisando levar na oficina lá, viu? Então leve na oficina do Pedrinho, há mais de 30 anos no mercado de Divinópolis. A equipe da oficina do Pedrinho está pronta para lhe atender quando o assunto é seu veículo. Troca de óleo, pastilha de freio, suspensão, manutenção preventiva e revisão. Nada melhor do que ter confiança no seu mecânico. E seu veículo está tratado com prioridade. Passeamos até 6 vezes no cartão de crédito. E a oficina do Pedrinho fica aqui pertinho da gente, aqui no centro de Divinópolis, na rua Minas Gerais, 1005, no centro. E o telefone lá é 3221-9682. Abraçando o Osmar, que é o pai da nossa companheira e parceira aqui que apresenta o programa, Tainara Faria. Abraço também para o Pedro Henrique, o Thiago, o Alex, o Pedrinho, a todo mundo que está ligado com a gente da oficina do Pedrinho. Oficina número 1 em Divinópolis e região. Leve seu carro lá, viu, Pedro? Não esquece não. Revisão para viagem. Vai ser tudo de graça. Viagem, revisão para viagem, para eventos, para levar na oficina do Pedrinho, que lá é número 1. E falando em número 1, daqui a pouco, no nosso segundo bloco, vamos falar com ele, Gustavo Consoli, que participa com a gente no nosso programa. Também entende de carro, né? E entende muito bem de carro. Ele ali entende número 1 de carro, entende super bem. E você, claro, participa com a gente pelo nosso WhatsApp para concorrer a um par de ingressos para o jogo entre Guarani e América de Teófilo-Otoni. Já a gente volta no segundo bloco do Conexão Esportes.
Sua tranquilidade e a segurança do seu filho é na GM Transporte e Turismo. Com a presença de monitora, atendemos as escolas de Divinópolis. Vagas para FACED, UENG, UFSJ e CEPET. 988-35-95-25. Mica Churros, sabores de dar água na boca. Você encontra mais de 10 opções, dos tradicionais ao gourmet, as sensações do momento e a grande novidade. Você pode levar o Mica Churros para seu evento, casamentos, aniversários e formaturas. Mica Churros, sempre no mesmo lugar, na Praça do Santuário, de segunda a sexta, a partir das 17 horas, no sábado, a partir das 14 horas e no domingo, às 10 horas da manhã. Mica Churros, 98804-8696. Já voltamos com o nosso segundo bloco do Conexão Esporte, já agradecendo ao nosso amigo Ricardo Lasmar. Rafael. Eu confundi aqui com a mensagem que eu recebi aqui nos bastidores aqui. Ricardo também quer estar aqui direto. Também está na resenha aqui, é tudo Lasmar, família Lasmar, agradecendo ele pela participação. Foi tão corrido aqui o clássico aqui, as mensagens chegando, então não deu para despedir. Muito obrigado. E conte sempre com a gente aí, viu, Ricardo? Participando do nosso programa, a gente vai chamar aí. Ricardo, Rafael. Com a gente sempre aqui no nosso programa. É o pai dele. É o pai dele, vamos deixar claro. A mensagem foi até bacana aqui, não sei se foi direto para ele aqui. Foi muito bacana a mensagem. E já, voltando no nosso bloco, vamos falar de beleza, antes de passar para o Gustavo, para a turma aqui da bancada falar um pouco sobre o esporte amador da cidade. Vamos falar sobre a Vitória Vasconcelos. Onde que a Tainá usa suas roupas, vem aqui pro nosso programa aqui. Achei que você ia vir com a roupa da Vitória Vasconcelos. Não tem como, né? Quem dera, né? Se tivesse uma roupa masculina, meio charmosa. Olha lá, aquela xadrez lá da você. Fica bacana aquela roupa xadrez ali. Vocês também gostam de falar, né? É a loja que... A Vitória Vasconcelos, a época mais famosa do ano, está chegando. A loja Vitória Vasconcelos, você encontra tudo para o outono e inverno. Tamanhos P, M, G e plus size. Todos os domingos a loja veste a nossa apresentadora. Veste tão bem a Tainá. Veste tão bem, assim. Quer dar um presente para a sua namorada, para a sua mãe, você tudo. Quer dar um presente para a sua namorada, você também, Gustavo, o Pedro também. É só ir lá na Vitória Vasconcelos, ali na Avenida JK, ali no Divi Shopping, 1200, loja 89A. Telefone é 988-431762. Também pode entrar pelas redes sociais da Vitória Vasconcelos, ali no Instagram social, loja Vitória Vasconcelos. Você encontra as roupas mais bonitas para agradar a sua mulher. Eu vou comprar uma roupa minha namorada lá, para a Geisa, um abraço para ela, já aproveitando já o merchan. Vou lá olhar uma roupa para ela na Vitória Vasconcelos, a roupa que veste a mulher de Divinópolis e também da região. Antes de passar a bola para o Gustavo, vamos falar um pouco sobre a IMF. Tivemos a rodada da IMF, a segunda rodada do torneio da IMF neste final de semana. Vamos rodar a matéria que o Marcelo esteve lá neste domingo pela manhã no campo da Inter, no Danilo Passo, onde a Inter acabou vencendo o seu jogo na categoria sub-15, na categoria sub-14 acabou perdendo para os meninos de ouro de Nova Serrana. Vamos lá, Marcelo, o que você conta para a gente sobre o jogo entre Inter e meninos de ouro? Boa noite, Alif. Boa noite, garotos da bancada. Boa noite também a todo mundo que está acompanhando o Conexão Esportes. Na manhã desse último sábado, teve muito futebol, muito calor e também muita polêmica nessa segunda rodada da Supercopa IMF. Pelas categorias Sub-13 e Sub-14, Inter Academy e Meninos de Ouro acabaram jogando aqui em Divinópolis. E pela categoria Sub-13, falando primeiramente, foi
3 para os meninos da Inter Academy e 4 para os meninos de Ouro. Lembrando aí que o Wesley acabou marcando para a Inter, a Nailson empatou o jogo, o Mateuzinho botou a Inter novamente na frente e o Felipe empatou novamente durante o primeiro tempo. Durante o segundo tempo, o Sávio acabou aí botando a equipe da Inter na frente, o Anailson acabou empatando o jogo novamente para os meninos de Ouro e aí onde aconteceu praticamente a principal polêmica da primeira partida, onde o Lucas Martins acabou marcando o gol da vitória dos meninos de Ouro. O pessoal da Inter Academy acabou reclamando de um pisão em cima da perna do goleiro da equipe da Inter Academy. Pediram a marcação de uma falta que acabou não acontecendo e isso acabou gerando uma polêmica durante essa primeira partida. Mas a confusão aí acabou aumentando durante o segundo jogo pela categoria Sub-14, onde a Inter, dessa vez, venceu os meninos de Ouro por 3-2. E a Inter, pessoal, acabou abrindo 3 gols de vantagem no marcador, com intervalo entre cada um de 1 minuto. O Lohan acabou abrindo o placar para a equipe da Inter, o Jonathan ampliou aí o marcador para a equipe da Inter numa cobrança de pênalti e o Lohan novamente marcou mais um gol para a equipe da Inter. Mas o time dos meninos de Ouro acabaram aí correndo atrás do prejuízo e Bernardo acabou aí fazendo o primeiro gol e o Pablo, zagueiro da Inter Academy, acabou desviando para a própria meta. O jogo ficou 3-2 na primeira etapa. Na segunda etapa, devido a mais insatisfações aí com a equipe de arbitragem, o treinador aí, o Adriano Ricardo, acabou sendo expulso da partida. Mas o jogo teve muita disputa, teve muitos lances aí de ambos os lados, mas o placar ficou realmente nesse 3-2 do lado aí da equipe da Inter Academy na categoria Sub-14. Agora, pessoal, os próximos jogos, a Inter enfrenta o Frei Ambrósio fora de casa no dia 15 de abril e a equipe dos meninos de Ouro enfrentam o Palmeiras de Divinópolis lá em Nova Serrana no dia 14 de abril. Marcelo Lopes para o Conexão Esportes. Abraçando a Marcelo, que esteve lá no campo da Inter, abraçando também a todo mundo lá. A Inter que joga da semana que vem pelo outro torneio, pela Copa da Dazinho. Também abraçando a toda a equipe do Flamengo também, que mandou os resultados pra gente também, que venceu o seu jogo lá também, lá no Mendes Mourão, diante dos meninos de Ouro também, em outra categoria. O Flamengo venceu as suas partidas, a gente mostrando aí, o Link colocou pra gente um belo gol aí. Vai passar aí agora, um golaço da equipe do Flamengo aí. Abraçando ao Gil, que mandou esse vídeo pra gente aí. O Flamengo que venceu o seu jogo, o Flamengo tá bem também na Supercopa da IMF 2018. Aproveitando aqui, já passando a bola aqui pro nosso companheiro e amigo Gustavo Consoli. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Preparado para a corrida de final de semana? Com certeza, obrigado pela oportunidade. Vamos na quarta-feira já, a corrida vai ser sábado e domingo, dia 7 e dia 8. E o que muda para você chegando um pouco antes na prova, até mesmo conversando com os mecânicos lá, qual é essa mudança? Chegar mais cedo é bem melhor para você conhecer o carro? Eu tô indo um dia antes nessa etapa, porque na última etapa agora, infelizmente, meu motor quebrou, então eu vou precisar ter um tempo maior para poder acertar esse carro. Então eu preciso estar quinta-feira no autódromo para que a gente possa estudar junto com os engenheiros lá um acerto melhor. Para sexta-feira a gente já ter um treino oficial e sábado a qualificação. Então é tudo muito corrido. Então eu preciso ir um pouco mais cedo nessa oportunidade para mim poder justamente acertar o motor. Ah, sim, bacana. Até mostrar aqui, daqui a pouco, vamos dar um close nesse capacete bacana aqui. Muito bonito, por sinal, o capacete. É muito bonito. Você coloca a sua GoPro aqui, você filma praticamente toda a prova, né, no capacete, Gustavo? Sim, na verdade a CBA ela não permite que eu utilize no capacete, porque caso aconteça algum acidente, alguma coisa, aonde que a GoPro conecta ao capacete pode ter um acidente, alguma coisa. Ela pode voar também. Isso, mas o principal é a questão de segurança para mim. Para você mesmo. Então, nós colocamos normalmente no Santo Antônio do carro e dá para pegar tudo, dá para pegar o trabalho do piloto, dá para pegar tudo. Ah, sim. E se os meninos quiserem fazer alguma pergunta, fica à vontade para fazer perguntas para o Gustavo. Qual que é a sua expectativa para essa corrida, Gustavo? Já que você vem de muito bons resultados, né, nas últimas corridas, qual que é a sua expectativa para mais essa corrida? Bom, eu estou muito esperançoso porque nessas últimas etapas nós batemos na trave em janeiro e em fevereiro. Então a gente tem tudo para poder ter um bom resultado, trazer essa vitória para Divinópolis. Lógico que se depender só da minha vontade eu já tinha ganhado. Então não depende da minha vontade só, depende de algumas coisas. A gente acertar um pouco o carro e eu tenho um pouquinho de sorte. Então se Deus quiser eu vou trazer essa vitória para Divinópolis nessa etapa. Estou esperançoso. Corrida
até mais além que o futebol, depende de vários componentes, né, cara? Porque você depende também do carro, não adianta só você, né? A parte mecânica, Interlagos também é imprevisível na questão de tempo, então isso interfere na questão do acerto do carro. Mas a gente tem tudo para... A gente vai aprendendo a cada etapa, né? Esse é meu primeiro ano, na verdade. Eu tive 2 etapas no ano passado, mas meu primeiro ano participando do campeonato é esse. Então a gente está aprendendo a cada dia e depende de um monte de fatores, mas a cada dia que a gente passa a gente aprende mais, minimiza os erros e tem uma chance maior. Já teve alguma vez que o carro te deixou na mão, que você teve que improvisar? Sim, nessa última etapa agora, na sexta-feira, nós fizemos o melhor tempo do final de semana. Nos treinos de sexta, nós fizemos 1:59,0, enquanto um adversário meu fez 1:59,4. Esses 4 décimos parece pouco, mas é muito no automobilismo. Então, a gente tinha tudo para a gente poder fazer a pole no sábado. Aí, tivemos um problema na segunda parte do treino, na sexta-feira. E no sábado, nós fizemos 2 voltas do qualify. Enquanto a gente estava na pista, nessas 2 voltas, nós éramos o mais rápido. Infelizmente, o motor quebrou. Então, o carro deixou a gente na mão. Nós trocamos o motor para a primeira corrida, que era à tarde, conseguimos trocar. Largamos em penúltimo, porque nós perdemos todas as posições, porque trocamos o motor. E na metade da primeira volta, eu já tinha passado 5 carros, eu estava em terceiro, na metade da primeira volta. E antes de completar a primeira volta, o motor quebrou de novo. Nossa! Então, tive esse azar, infelizmente... o que aconteceu do primeiro motor foi diferente do segundo. No segundo, nós não tínhamos acerto nenhum na parte do motor. Então, a gente foi meio na sorte. Não tivemos tempo de treinar e não tinha tempo de acertar o carro. Então, infelizmente, nesse segundo nós não tivemos tempo. Já para a outra corrida, que foi no domingo, nós trocamos novamente o motor. Fizemos um misto do primeiro e com o segundo motor. Conseguimos juntar ali, pelo menos para poder pontuar. E nós largamos em último, novamente nós perdemos as posições porque trocamos o motor e eu terminei em quarto. Então, tivemos um bom resultado nessa segunda etapa. E vamos ver o que vai acontecer. Eu estou muito esperançoso. A equipe F-Promo, né, que eu ando na Fórmula V, ela é muito competente, todos os mecânicos e engenheiros lá. Então, se Deus quiser, nós vamos ter um pouco de mais sorte agora nesse final de semana. Se Deus quiser. Antes de interromper vocês aqui, a gente continua no bate-papo aqui, falando sobre um pouco da Fórmula V, que é uma fórmula que vem chegando bastante no mercado. Vou dar uma dica para o povo que está acompanhando a gente com Conexão Esporte. Você está à procura do serralheiro? Hoje a gente vai dar uma dica especial para você que acompanha a Conexão Esporte. Hoje vamos falar sobre o Jadir, ele que atende o trabalho de serralheria, portões, escadas, estruturas, serralheria presente de Deus. Lá você encontra as melhores estruturas para fazer até mesmo um telhado da sua casa, armação de portões. Fez a estrutura do nosso cenário. Fez a estrutura do nosso cenário. Ficou muito bacana, por sinal, você acompanhando na sua casa. Então, é só procurar ele, o Jadir, que está há 10 anos no mercado de trabalho, fazendo um ótimo trabalho. Ele faz serviço aqui para Divinópolis e também para toda a região. E é claro, você entra em contato com ele no telefone 98806-1290. Ele que fica na rua Caraíbas, número 251, no bairro Del Rey, aqui em Divinópolis. Então, abraçando ao Jander e também toda a sua equipe da Serralheria Presente de Deus. Aleph, só acrescentando que, como eu citei que ele fez a nossa estrutura, agradecendo também a Flex, né, que ele fez a estrutura e a Flex fez pra gente as imagens, né? Ficou bacana. Ficou muito bacana. E também o Lucas Mendes também, que deu um novo cenário aqui, deu um novo âmbito, uma nova vida para o cenário do Conexão Esporte. Continuando aqui o nosso bate-papo, Gustavo, são quantas etapas na Fórmula V? O povo fica curioso, porque você já correu a segunda, que você falou nesse ano. São quantas etapas? Esse ano vão ser 10 etapas, todas elas em Interlagos, é o Campeonato Paulista. E vai depender um pouco essa última etapa, essa penúltima, porque a Fórmula 1, ela toma um período do autódromo muito grande. Então, talvez em novembro, pode ser que não tenha etapa, mas já está marcada. E eu acredito que vai acontecer, mesmo que seja em dezembro, 2 etapas em dezembro. Então, o campeonato esse ano são 10 etapas. Ah, sim. Eu vi também na sua classificação, aquela classificação que você postou nas redes sociais, dos pilotos. Você está entre um dos 30, se não me engano, 10 ou 30, se não me engano, aqui do Brasil, né, da Fórmula V. O que isso traz para você de representação? Dom, isso que você está citando, eu estou participando de uma seleção, são 300 pilotos, aí foram selecionados 30. Tem pilotos até de fora do Brasil, dos Estados Unidos. Na verdade, é para participar de um treino na Sprint Race, que é uma competição. Então,
esse você viu nas redes sociais é falando sobre isso. Na Fórmula V, se não me engano, no campeonato, eu estou em sexto. Estou em sexto colocado. Bacana. Ô, Alisson, só de pedindo licença, para pedir o Gustavo, né, se for possível, para fazer um vídeo para a gente lá semana que vem, que a gente passa aqui no programa à noite. Vou vídeo lá falando sobre sua participação na Fórmula V. Vou trazer e vou falar em primeira mão aí, talvez eu consiga, eu vou fazer alguns testes e tentar transmitir isso ao vivo pelo Facebook. Opa, bacana demais isso, conte com a gente, dando esse apoio lá. Então, Gustavo, convide a turma para acompanhar você neste final de semana, torcer e também aos apoiadores também, que você precisa de uma ajuda para custeio de viagens e também de locomoção lá em São Paulo. Então, pode convidar a turma, fica à vontade. Pois é, eu quero agradecer meus patrocinadores por estarem comigo. Não é fácil a gente correr atrás e viabilizar essas corridas. As corridas serão no dia 7 e 8 de abril agora. Todos que quiserem acompanhar na minha página lá, só procurar no Facebook Gustavo Consoli. Vai encontrar. Tomara que eu consiga transmitir para que todos possam acelerar comigo e vai ser muito legal aí. Muito obrigado pela oportunidade aos meus patrocinadores de viabilizar essas etapas. E eu não esqueci não, a gente vai lá ainda marcar direitinho para a gente gravar uma super reportagem lá em Interlagos. Lá. Bacana demais. Obrigado, Gustavo. E aproveitando que você está aí, fala um número para a gente de 1 a 10. Poxa, eu ia falar o meu número que era 11, então de 1 a 10 não vai dar. 7. Então, Edilson Silva, aqui do Centro de Divinópolis, acabou de ganhar um par de ingressos para o jogo entre Guarani e a América de Teófilo Otoni. Lembrando que a gente enumerou as participações, para o público entender, né, Alf? Sim. Quem mandou as mensagens aí, isso aí. E entrou quem fez o procedimento correto, né? Mandou o nome, mandou quem também ganhar o ingresso. seu bairro. O nome e o ingresso, né? Porque várias pessoas mandam também e não colocam o nome, então não tem como a gente sortear. E não só as participações, tem que mandar falando que quer. A gente vai ter um contato com você, Edilson, essa semana e a gente vai passar por você como Edilson, é que Edilson Silva, aqui do Centro de Divinópolis, e vai passar por você como é que funciona para pegar esses ingressos. Seus abraços, Pedro, aproveitando que você falou hoje bastante do clássico, hoje estava bem nervoso. Um abraço aí para todo mundo. Não tô nervoso, não, que isso. Eu vou ficar nervoso um rapaz sereno. Hoje eu tenho muito abraço. Abraço para Daiane Valadares, Rafael Lasmar, lá da Lasmar Barber Club, lá no... Olha ele aqui, ué. É outro Rafael Lasmar. Outro Rafael Lasmar. Além desse, tem um outro que corta cabelo lá na Liberdade. Caroline Goulart, Túlio Costa, La Esparza, Ellen Souza, Jéssica Nunes, Lucas... Nossa, tem muita gente, eu não vou nem falar todos, mas um abraço para minha família e muito obrigado a todo mundo aí pela participação. Obrigado, Pedro. Seus abraços, Túlio, tem que mandar um abraço pro seu barbeiro, viu? O Daniel mandou mensagem aqui, te parabenizando também. O Daniel mandou mensagem? Não, bacana. Ô, Daniel, abraço, cara. Obrigado por estar acompanhando aí. Ele que dá o talento aí, né? Ele que dá, velho. Eu tirei a barba, não sei quanto tempo eu já tava de barba, agora... É diferente. A gente tá precisando de um merchan de barbeiro, justamente, né? O Daniel, a gente aguarda aí pra gente, pra ser parceiro, né? E um abraço também pra minha mãe, que tá feliz, né? O Atlético ganhou hoje. Opa. Ela ficou feliz da vida. Pra minha madrinha também, Aparecido, que também ficou feliz. Lá em casa ninguém ficou feliz. Lá em sua casa ninguém ficou feliz. Mas eu acho que é só por hoje. E só por hoje? Acabou os abraços? Sessão? Gustavo, pode mandar seu abraço aí, pode ficar à vontade. Você já mandou. Eu quero te agradecer mais uma vez a oportunidade. Você, mais uma vez, ajudando o esporte divinopolitano aí, porque não é fácil a gente mostrar o nosso trabalho e tudo. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos aí. Obrigado, Gustavo. Obrigado ao Túlio. Obrigado ao Pedro, participou do programa. Obrigado ao Rafael Lasmar. E aproveitando também, abraçando a Tainá Faria, que também é nossa companheira, semana que vem volta no programa. Já tá acompanhando o programa, mandando aqui, é isso, tem que fazer isso, chama o comercial. Esqueci de mandar um abraço pra ela, vai puxar minha orelha com certeza. Vai puxar sua orelha segunda-feira. A chefe tá lá acompanhando tudo. Tirou uma folguinha, semana que vem tá de volta no segundo jogo da decisão para falar todos os detalhes da partida. Vai ter assunto semana que vem, pode acompanhar aí, que semana que vem vai ter muita coisa. Vai ter muito assunto, mandar um abraço também a Jordana. Eu vou viajar semana que vem. Acho melhor, né? É melhor você viajar mesmo, você dar uma descansada, ter um ar melhor, pra você voltar pro brasileiro bem tranquilo. Com seu alto astral elevado. Porque tá muito estressado hoje, Pedro. Não sei o que aconteceu, acho que foi o clima, a tensão do clássico, né? Acho que vários fatores, né? Talvez seja o calor, não acordou num dia bom. Eu também acho. Sim. Pode ser. Já abraçando também a Jordana, que é a nossa parceira aqui, minha amiga lá da UEM, Fórmula UEM, abraçando minha namorada, a Geisa, acompanha sempre o programa também. O Kemil também tá nos bastidores, sempre acompanhando a gente. Quando tiver tudo ok, Kemil, você me fala pra chamar aquele super vídeo. Quem não pôde acompanhar final de semana, vai acompanhar o Ele golaço já deu do ok. Zlatan Ibrahimovic. Já deu ok? Já. Então vamos lá, abraçando a todos um ótimo restinho de semana que vem por aí. E domingo estaremos de volta com Conexão Esporte. E fica agora com o golaço do Ibrahimovic na vitória do clássico, né? Não entra. O Ibrahimovic não vai entrar.
do Ibrahimovic hoje não vai ter hoje não vai ter como entrar o vídeo. Mas então... quem puder acompanhar no YouTube, vale a pena, que foi um baita do gol. Para quem está falando do clássico, vamos dar uma canja para a turma do clássico. Então, para finalizar hoje, vamos finalizar com os gols do clássico entre Atlético e Cruzeiro, vitória do Atlético diante do Cruzeiro. Um abraço a todos e até domingo que vem, se Deus quiser.